eu entrevisto Adilson Araújo, presidente da central CTB, uma das maiores centrais trabalhistas do país. E o nosso tema será a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, e não o Congresso, rasgar a consolidação das leis do trabalho. Adilson, qual é o tamanho da CTB? A central sindical, a CTB, ela é uma central nova, foi criada em 2007, com um pouco mais de 100 sindicatos, e hoje nós temos 1.200 entidades sindicais que fazem parte das fileiras da CTB. Portanto, nós estamos organizados em todos os estados da federação e não temos dúvida em dizer que nós somos a central sindical que mais cresce no Brasil. Somos a segunda maior central em representatividade organizada hoje em nosso país. Perde para a CUT? Não perdemos, ganhamos, que a CUT é uma parceira da CTB. Entendo. Qual é a providência mais iminente que o Supremo Tribunal Federal pode tomar no sentido de rasgar a consolidação das leis do trabalho de Getúlio Vargas? O que nós precisamos observar é que nós temos uma defasagem histórica. A nossa classe trabalhadora tão sofrida, ela conseguiu consolidar um patamar que permitiu uma cesta básica de direitos na Constituição Cidadã de 1988. De lá para cá, nós sofremos as incongruências de um conjunto de ataques. O STF começou a tomar partido dessas questões que estão relacionadas ao direito do trabalho. E o que se viu nesse último período foi uma tomada de decisões que sinalizam para a completa desregulamentação do trabalho. Imagine vocês que se a decisão, com a agenda já marcada para o próximo 9 de novembro, for de tratar o debate da terceirização de forma a favorecer o apelo do mercado, sobretudo do rentismo, a classe trabalhadora terá a sacramentação do fim dos seus direitos laborais. O que vai acontecer no dia 9 de novembro no Supremo? O Supremo vai julgar uma ação de uma empresa que atua no setor de offshore, uma empresa chamada Celibra. Nesse processo, movimentado pela Celibra, temos uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho que reconheceu a manobra efetivada pela empresa no sentido de fraudar as relações de trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho promoveu iniciativas no sentido de buscar apartar o que é atividade fim e o que é atividade meio. E assim consagrou uma súmula chamada Súmula 331, que define muito bem o que é a atividade meio e o que é a atividade fim. Você está falando então que essa Celibra ganhou no Tribunal Superior do Trabalho o direito de terceirizar e isso será possivelmente ratificado no Supremo. Ela perdeu o direito de generalizar, ou seja, transformar o chão da fábrica num ambiente que promovesse a terceirização de forma irrefreável e total. Ou seja, o que se pretende, na verdade, o apelo do mercado, o apelo, do setor rentista e das grandes empresas de capital nacional e estrangeiro é pressionar o STF para o STF advogar uma tese que sinaliza para uma absurda precarização do trabalho. Seria, de fato, institucionalizar o trabalho precário e advogar o fim da nossa consagrada CLT. E é isso que está em jogo dia 9? Com certeza, dia 9. Os senhores, por exemplo, da CTB, da CUT, das outras centrais sindicais, já tentaram dialogar com algum ministro do Supremo, com a própria presidente do Supremo, para tratar dessa matéria? Olha, nós iniciamos uma jornada de diálogo com os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que eles, inclusive, têm manifestado profunda discordância, entre outras coisas, com o pensamento do presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ives Granda Martins Filho.
E estamos também reivindicando uma reunião com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, para que a gente possa dialogar, esclarecer que os riscos, na verdade, eles não se relacionam única e exclusivamente com os trabalhadores formalizados. O trabalho precário ele vai ter rebatimento na Previdência Pública. Por quê? Se o trabalhador formal contribui e o trabalhador informal não contribui, você tem uma perda de receita. Se for todo mundo informal, não tem receita para a Previdência. Não tem receita para a Previdência. Claro. E se for trabalhador precário, ainda que contribua, a contribuição tende a ser menor. Claro, se o salário é menor, as condições de trabalho são mais difíceis. Perfeito. Perde a Previdência, perde o Estado em arrecadação. Porque salário também precisa ser visto como algo que oferece oportunidades. O trabalhador utiliza o seu salário para pagar a escola do filho, para vestir a família, para pagar os seus tributos. Ou seja, menos salário é menos arrecadação. Adilson, o Supremo também decidiu cobrar os dias parados em greves de servidores públicos. O que lhe pareceu essa decisão? Eu acho que uma instância que tem a responsabilidade como tem o Supremo deveria se ater mais sobre as matérias que diz respeito aos direitos e garantias que estão previstos na Constituição. Pode-se ter um ou outro argumento para dizer, mas a Constituição não prevê o direito de greve para o servidor público. Mas esse direito de greve, ao longo dos anos, ele foi conquistado. Ele é parte de um processo. Nada mais justo do que você recorrer diante de um conjunto de abusos que vem se materializando ao longo dos tempos. A gente sabe e reconhece, todo mundo tem informação disso, que tem muitos estados, municípios que estão atrasando salário não é de agora. Muitas vezes praticam salário abaixo do mínimo. Não reconhece, por exemplo, a lei do piso nacional da educação, que é algo absurdo. Claro. Né? Advogam as teses que vai, de certa forma, favorecendo, né, um intento que menospreza aqueles que ajudam a construir o país. Adilson, o último boletim do IBGE informa que o desemprego no Brasil está em 12%, mas há cálculos que permitem levar esse número a 19%, se levarmos em consideração os chamados desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego. Onde você vê alternativa a esse desemprego, como resolver isso e se isso vai piorar ou não vai piorar? Há um temor, eu não tenho dúvida que o fantasma cerca os lares das famílias brasileiras. Mas eu penso que é dado a hora da retomada do crescimento econômico. Nós nos perdemos numa briga política intestina que aqueles que advogaram a defesa do golpe não assumiram compromisso com a retomada do crescimento econômico. Pelo contrário, o país continua praticando uma das mais altas taxas de juros do mundo. Isso tem rebatimento direto no processo de desindustrialização, porque se o juro está alto, evidentemente que os empresários vão preferir aplicar no mercado financeiro do que investir na produção. Da noite para o dia se decide congelar tudo por 20 anos. E é menos dinheiro que o Estado vai deixar de arrecadar. Claro. Né? É uma visão um tanto míope, porque se não resolve o problema dos juros, se não promove uma mudança na política macroeconômica, se não permite com que essa indústria nacional se alavanque, nós vamos perder conteúdo local. A defesa do conteúdo nacional vai para o espaço. No início da nossa conversa, você falou que a CTB e a CUT mantêm uma relação de aliança e proximidade. Como sair desse impasse? Como sair dessa situação em que os direitos do trabalhador parecem ameaçados como nunca foram? Nem no regime militar se tentou rasgar a consolidação das leis do trabalho. O que você e a CUT pensam juntos para enfrentar essa conjuntura?
Olha, Paulo Henrique, eu acho assim, o movimento sindical brasileiro, que sempre teve participação na vida política nacional, sabe mais do que nunca do tamanho da sua responsabilidade. Nós precisamos ganhar mentes e corações. Nós precisamos dialogar mais e melhor com o nosso povo. Nós precisamos qualificar a nossa intervenção. Nós precisamos dialogar com esse Congresso Nacional que não foi eleito para advogar e defender as teses que contrariam as expectativas dessa sociedade que começa a sofrer as consequências das medidas que vêm sendo adotadas, sobretudo o desemprego e o freio nos investimentos sociais. Há muita coisa errada. Cortar investimentos. Mas o que fazer? O que fazer? Me parece que de forma muito concreta, nós estamos a dialogar com as centrais sindicais a necessidade de um movimento que resulte numa plenária nacional para que a gente possa fazer uma leitura desse ciclo que impactou significativamente na vida da classe trabalhadora, mas queremos apresentar um processo de luta e resistente que possa desembocar, quiçá, até numa greve geral. Ou o Brasil vai para o fundo do poço. Mas existem condições políticas para fazer uma greve geral no Brasil? A sociedade brasileira, do ponto de vista histórico, ela pode até ter demorado em tomar decisão, mas o nosso povo foi à rua. Foi à rua e promoveu o Fora Collor, foi à rua denunciar o desemprego, a alta inflação, o preço da gasolina no governo Fernando Henrique Cardoso. Foi às ruas, inclusive agora, nesse embate que nós tivemos, seja para o bem ou para o mal, foi às ruas. Eu penso que a classe trabalhadora vai se dar conta do que vai importar. Mas a classe trabalhadora, pelo que você vê dos sindicatos filiados à CTB, a classe trabalhadora já está sentindo na pele, na carne, no orçamento doméstico, na vida do pai, com as crianças, com a mulher, dentro de casa, a crise atual? Começa, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que é exatamente esse início de percepção que ele começa a se movimentar, por exemplo, quando ele perde o plano de saúde e tem que recorrer ao SUS. Quando ele está desempregado e o mercado sinaliza que o desemprego vai ampliar. Quando ele começa a ver que a gasolina, mesmo com o ensaio da abertura da exploração do petróleo, diminuiu 1 centavo apenas. Então, na verdade, aumentou na bomba. E que vai perder Pronatec, que vai perder o financiamento do FIES. Então ele vai se sentir assim, dizer, pô, para onde eu vou? Qual o caminho? Eu pensei que o negócio era para mudar para melhor e, no intuito, me enganaram. E o que a gente está percebendo é o desmonte do Estado. E ao desmontar o Estado, esse peso vai cair sobre os ombros da classe trabalhadora. E nesse momento que começar a sentir, eu não tenho dúvidas que ele vai reagir. A classe trabalhadora vai reagir. 1º de maio de 2017 é uma data para fazer uma greve geral? Poderia, de forma emblemática, o 1º de maio ele é um símbolo, né? É ali que a gente conquista o salário mínimo, é ali que você tem a criação da CLT, a criação da Justiça do Trabalho. Então faz parte também desse processo histórico. Nós temos que criar esse ambiente, um ambiente a de sinalizar para a retomada do crescimento econômico. Sem isso, nós não vamos conseguir sair do olho do furacão. Esse governo que aí está, a partir de todo o seu empenho focado na destruição do país e no desmonte da CLT, não sinaliza, né, sob hipótese alguma. Pelo contrário, a classe trabalhadora vai ficando um tanto refém. Então eu sou confiante de que a gente precisa sim, né, fortalecer a unidade das centrais sindicais, dialogar mais com a mídia alternativa, sobretudo a blogosfera. Tem conversa com o Paulinho da Força? Temos. Tem? Temos. Em público? É possível, sim, e temos um fórum da Central que sempre dialogamos, porque não há contradição, independente do posicionamento político. O que a gente pode ter certeza é que política é a arte da guerra. Nós vamos falar com todo mundo, né? As circunstâncias são de dificuldade, mas nós vamos lá conversar com o Rodrigo Maia, conversar com
Renan, conversar com os deputados, conversar com os ministros, com o Supremo, porque isso é da saúde do movimento. Se vai dar certo ou não, vamos resistir. Muito obrigado, Adilson. Obrigado a você. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho.